Meus caros, nós devemos aproveitar o fato de que hoje não há nenhum jornal falado de circunstâncias internas ou externas do Grupo Hadar, para nós retomarmos aquela série de exposições e de meditações que vínhamos fazendo a respeito do inferno. Mas não mais sobre o inferno, mas a respeito do céu. Mas eu queria lembrar aos senhores, de um lado, a oportunidade desta série. Isto acontece por coincidência, mas essa oportunidade deve ser por nós notada em qualquer hipótese. Quero dizer, na época de Natal, evidentemente, todas as nossas apetências se voltam para o céu. E, como é natural, uma série de reflexões sobre o céu é muito mais indicada, enquanto as reflexões sobre o inferno podem caber pelo ano inteiro. E nós temos aqui, então, uma feliz coincidência. Nós entramos por aí nas meditações já anteriormente encetadas. Em que sentido é que há um nexo? E que eu digo que essas meditações foram encetadas. Em que sentido há um nexo entre uma coisa e outra? As meditações sobre o inferno e as meditações sobre o céu. O nexo está no seguinte. Essa série começou com a intenção de combater uma certa disposição de alma própria ao homem moderno, pela qual, em última análise, nada é importante, nada é grave, nada é sério, nada é grande, tudo é pequeno, tudo é banal, tudo é irrelevante, tudo é sem consequências. Daí a superficialidade, daí a tontice do espírito moderno, ou a facilidade com que o espírito se entrega a crimes, a pecados, a toda espécie de males, sem se incomodar com os resultados, vem tudo dessa superficialidade fundamental. Ora, para mostrar como essa superficialidade é incompatível com o espírito católico, é incompatível com a noção que a Igreja nos ensina a respeito de Deus Nosso Senhor, então nós já vimos o inferno, onde Deus pune com castigos eternos, atrozes e inenarráveis. Deus pune aqueles que o ofenderam nesta vida. E por onde nós vemos que, às vezes, um pequeno ato, um pequeno pecado, um pecado venial, pode ser o ponto de partida de um pecado mortal, o qual pode ser o ponto de partida de a perdição de uma alma, e está muita gente gemendo no inferno, em última análise, porque frivolamente cometeu um pecado venial e meteu o pé pela rampa. Ou, diretamente, cometeu um pecado mortal e se atirou para os precipícios do inferno. Agora, se isto é um lado da realidade, o outro lado é o seguinte: como é importante fazer atos de virtude. Como o menor ato de virtude é pago muito mais do que os pecados, porque Deus tem a misericórdia para temperar a sua justiça. E ele, portanto, quando ele dá punição, ele dá toda a medida da justiça. Mas quando ele dá o prêmio, ele dá a justiça em toda medida e acrescenta uma larga medida de misericórdia. A misericórdia de Deus vai tão longe que é consenso entre os teólogos, e São Tomás de Aquino afirma isso também, que apesar de toda a abominação dos demônios e dos precípitos que vão para o inferno, apesar da dureza extrema dos castigos que eles recebem, Deus, por misericórdia, aliviou em algo esses castigos, e que pela justiça ainda seriam muito maiores. Então nós ficamos em presença de uma justiça que chega até o fim do seu caminho, e uma misericórdia que é tão grande que nos inimigos eternos de Deus, de que ele se faz uma glória de estar atormentando pelos séculos dos séculos sem fim, até para esses inimigos, ele tem uma diminuição das penas por causa da misericórdia. Qual será a misericórdia para com os amigos? Os senhores compreendem o alcance daquela palavra do Nosso Senhor? Serei eu mesmo, disse ele, a vossa recompensa demasiadamente grande. Quer dizer, tendo a ele se dá a nós como recompensa. Ele é infinito, não há cogitações, é ocioso acrescentar qualquer coisa a isto. Mas nós não devemos perder a visão de conjunto
quando nós passamos do estudo do inferno para o estudo do céu. Nós vamos começar a falar da alegria eterna das almas que estão no céu. Vamos tratar de vários assuntos desses. Nós devemos nos lembrar que o céu é apresentado sempre como um lugar de glória e de triunfo. De triunfo sobre quem? Porque a gente não triunfa do ar. Nenhum homem dá um passo, fendendo, portanto, com a perna o ar, e dizer que glória, cortei o ar. O tempo inteiro que nós falarmos da felicidade de Deus, dos anjos e de todas as almas santas que estão no céu, devemos nos lembrar que eles sabem, conhecem, Deus causa, e eles querem que Deus cause os tormentos infinitos que são o triunfo deles. Quer dizer, eles triunfam sobre o inferno. E seria ter uma visão desequilibrada do céu, imaginar que no céu a gente acha que o inferno é algo que Deus fez no momento de mau humor. Mas que para não perder a fé, mais vale a pena a gente esquecer que Deus fez isso. Que, aliás, o próprio Deus também parece que esqueceu. Porque se fala pouco sobre o assunto, passa-se por cima. Isso é contra a fé. Ninguém pode pensar isto. Deus tem o conhecimento infinito, pleno, de todos os tormentos que ele causa. Ele mantém o inferno, que ele criou o inferno, mantém o inferno na existência e move o inferno. Mas, enquanto ele faz isto, a glória do céu para os bem-amados refulge. E é nessa visão que eu não quis perder quando falamos do inferno. Falei-lhes do céu mais uma vez, e que eu não quero perder falando do céu, lembrando o inferno, nessa visão que contém a realidade global, a realidade total, é nessa visão que nós devemos fixar a nossa atenção. Os senhores dirão, Dr. Plínio, aqui há uma objeção. A objeção é a seguinte: habitualmente, a iconografia, as imagens, as estampas, os tratados de vida e piedade, etc., 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 nunca negam o que o senhor está dizendo. Às vezes, tratam disso mais ou menos de passagem, mas não detêm a atenção do homem, do varão piedoso sobre estes assuntos. Falam mais bem do céu. Falam do inferno de passagem, mas falam mais bem do céu. O senhor não estará dissonando quando fixa tanto isso? Eu digo o seguinte: talvez em relação ao passado, em algo. Quer dizer, enquanto o pecado de revolução não se espraiou pela terra como se espraiou, e enquanto o homem não ofendeu a Deus como ofendeu, é algo de compreensível que se tenha insistido menos a esse respeito, tomando em conta a fragilidade humana. É uma coisa que eu compreenderia, mas uma vez que o pecado de revolução se estadiou como se estadiou, e chegou aos desfiguramentos internos da Santa Igreja como chegou, para nós conservarmos o horror ao mal, ou nós temos a noção de quanto Deus tem horror a ele, ou nós não conservamos. E, portanto, os temas de nossa meditação têm que ser esses. Para nós entendermos a Bagar, como é que vamos entendê-la nos seus rigores se nós não compreendermos que ela é apenas um prefácio? É impossível. E, portanto, assim como a atenção dos fiéis vai se estendendo aos longos dos séculos, de ponto em ponto, é compreensível também que a atenção deles se retenha, se estenda mais sobre as questões do inferno do que nos séculos passados. Uma lógica que é toda dele. E a lógica tem uma beleza 1000 vezes comparada a justo típico do cristal. É assim, clara e acabou. Ele diz o seguinte, que ele vai tratar do destino eterno dos homens. Agora, que esses homens são todos homens e, portanto, têm algo em comum. Mas, por outro lado, também que eles, pelo fato de que alguns vão ter um destino, e é ir para o céu, e outros vão ter outro destino, que é ir para o inferno,
no seu destino eterno há algo de comum e há algo de enormemente incomum. Aliás, não põe o enormemente, porque ele economiza os adjetivos e os advérbios ao máximo. Há algo de descomum. Ele, então, primeiro vai tratar o que tem de comum, depois o que tem de próprio a cada. Está acabado. Então ele entra no trato do que é a natureza humana, como a natureza humana pede um destino eterno, etc., que é comum a uns e outros. Depois, como é o céu. O inferno nós já tratamos. Eu sou bem a lógica do raciocínio. Cristalino, divide o assunto e entra. Vamos agora ver mais diretamente o que é que ele diz a respeito do inferno. Do céu, quero dizer. Em vez de nós falarmos diretamente do céu, parece-me mais adequado e mais próprio à mentalidade do nosso século falar da ressurreição. A ressurreição faz parte do que há de comum entre os eleitos e os presídios. Todos somos homens. E como homens que somos, todos temos a necessidade de um destino eterno. Esse destino eterno faz com que a morte seja para nós um parênteses e que necessariamente tenhamos que ressuscitar. E, por causa disso, então, nós devemos começar falando de um ponto em comum, que é a necessidade do destino eterno. Por que é necessário esse destino eterno e por que é necessária a ressurreição dos corpos? Hoje, alguém estava lembrando, creio que o Jorato estava lembrando, que antes da Igreja Católica difundir pelo mundo a crença na ressurreição dos corpos, havia entre todos os filósofos pagãos e também entre as religiões pagãs uma grande perplexidade a respeito disso. Nós ouvimos falar de ressurreição e achamos a coisa mais natural do mundo. Uns negam, outros afirmam porque têm fé, mas achamos que faz todo sentido. Mas a massa do mundo antigo não teve ideia da ressurreição. Eles tinham a ideia de que quando a pessoa morria, ou desaparecia completamente, é o que pensa o materialista, ateu, ou que há um certo elemento desta pessoa, mas que não era o espírito, a alma do homem, pensando essa ideia de um elemento espiritual no homem, distinto do elemento material, e que sobreviveria ao homem. Eles não tinham, que algo do homem se reincorporaria, perdendo a identidade consigo mesmo, quer dizer, já não sendo o mesmo homem, se reincorporaria num todo que era a natureza ou era um Deus impessoal existente alhures. Então, para dar aos senhores uma ideia, não sei, imaginem uma criança que está brincando com essas massas de fazer bonecos, essas coisas assim, massas coloridas. Em determinado momento, ela percebe que um pouco dessa massa ficou fora do pelote que ela está utilizando para modelar uma coisa, um boneco. Ela então pega aquela massa, enfia com o dedo, aquela substância pequena de massa, ela enfia com o dedo na massa geral. Depois arredonda tudo e acabou-se. É claro que aquela massa que estava separada, depois de unida aquele bolo, perdeu sua identidade. Aquelas várias partes se difundiram naquilo. E daquele pelotezinho de massa que estava do lado, a própria fusão na massa geral fez com que perdesse a identidade e a lembrança, aquilo acabou. Bem, era essa a ideia que eles tinham do homem com algo que eles pensavam a respeito de Deus. Quer dizer, há um ser confuso, difuso, profuso, por aí em algum lugar, que não pensa nem sente. É uma espécie de, a comparação é minha, não deles, enorme pelote de massa. Quando a gente morre, algo da gente se reúne ali. Mas deixaremos de ser A, B, C, D, o E. Nós passaremos a sumir naquele todo impensante, inarticulado, irracional que está para além. É o máximo que eles podiam conceber. Donde os apóstolos encontrarem uma dificuldade muito grande, mas ao mesmo tempo uma atração enorme, pregando a ressurreição dos mortos.
Porque a doutrina católica ensina exatamente o contrário. Primeiro ponto, nós somos constituídos de dois elementos diversos: a alma espiritual e o corpo material. E essa ideia de um ser sem matéria é uma ideia que eles não tinham. Fora da matéria, a impressão que existe um vácuo. Por outro lado, a ideia do que a igreja ensina sobre a ressurreição não passaria pela cabeça de ninguém. Quer dizer, a doutrina sobre a ressurreição é esta: nós vamos ressuscitar exatamente com o corpo que temos. Essa é a doutrina. E, portanto, os antigos não conheciam, algo eles sabiam a respeito do que diz a ciência hoje sobre o que acontece com o corpo. Os antigos, antes do Senhor, o corpo morre, planta-se em cima do cadáver uma árvore, a árvore floresce, se desenvolve rapidamente. Por quê? Porque as raízes dela se nutriram da matéria química que o cadáver vai liberando. E, portanto, alguma coisa dessa matéria química se transforma em árvore. Agora, a árvore vai para, vamos dizer que é transformada em lenha, queima, vira fumaça. Essa fumaça chove, ela vai daí para fora. Como é que pode passar pela cabeça de uma pessoa que os elementos que constituíram o corpo de cada um de nós, depois desta movimentação enorme, volta a ser cada um de nós? Tanto mais quanto, há muitos anos, quando eu estudei essa matéria, eu não sei se isso ainda é assim, estava em voga a doutrina do turbilhão vital, segundo a qual o homem perde, renova todas as células de sua carne e de seu sangue de 7 em 7 anos. O esqueleto fica. É uma espécie de cabide das coisas transitórias. Mas o esqueleto, a própria morte, a própria decomposição na sepultura pode tragar. E tantas vezes traga. O que é que fica? Como recompor, como podem ter a ideia da ressurreição pessoas assim? Nem têm a ideia de um Deus onipotente. Ora, sem a ideia de um Deus onipotente, como é que se pode ter ideia disso? A gente compreende que, para os antigos, a doutrina da ressurreição era uma doutrina pasmosa. Vai então uma pessoa idosa, eu acabo de ouvir falar pelo telefone, ou por assim dizer, uma hora atrás, conversei pelo telefone com alguém que me falava que foi visitar uma senhora idosa de 97 anos. Ela deu um buquê de rosas para essa senhora. A senhora comentou as várias rosas. Depois conversaram algum tempo. A senhora levou a visitante para passear no jardim. Depois acompanhou a visitante até o automóvel e voltou para casa. Uma senhora de 97 anos. É uma coisa realmente digna de nota. Bem, uma pessoa viver muito pode parecer uma bem-aventurança. Mas morre essa senhora ao cabo dos 97 anos, o que é que pode fazer dela? Morreu, desapareceu. Não tem mais nada. A vida mais longa ou mais breve, no fundo, não significa muito. Afunda na sepultura e se desfaz completamente. E a Igreja Católica diz não. O que é seu corpo? Um Deus criador. Eles não têm ideia da criação. Eles achavam que o mundo tinha existido desde todo sempre. Um Deus que tirou o mundo do nada e que ordenou todo mundo, tem o poder de dar ordem à matéria e dizer todos os grãos ou todas as unidades que constituíram, por exemplo, a queimada Santa Joana d'Arc, reduzida a cinza pela fogueira da injustiça dos invasores, a queimada Joana d'Arc por toda parte do mundo que seja, onde estejam os seus restos, a queimada Joana d'Arc se reúna e reconstitua-as. Bem, mais ainda, a doutrina do turbilhão vital ajuda para compreender melhor esse fato. Por quê? Bem podia ser pela decomposição, porque um homem planta em cima de um cadáver uma árvore
e nota que a fruta que vai comer tem alguma coisa que de algum modo ou do outro participou do cadáver, a pessoa compreende que a mesma matéria que participou do cadáver que ele come, depois de futuro, pode participar da carne de um outro. E fica de mais gente para pouca carne. Eu não sei se eu expliquei a dificuldade. Bem, é com a doutrina do turbilhão vital, por onde do universo uma quantidade enorme de matéria vai fazendo parte de nós e vai se recorporando depois a outras coisas, que é possível depois encontrar carne suficiente para todo mundo que existiu. O senhor diz, não, Deus é onipotente, ele pode criar, não. Não se trata de uma criação, uma ressurreição. Ele não vai nos dar um corpo novo, ele vai ressuscitar o corpo que ele nos deu. É uma coisa diferente. E é essa ressurreição que assim se explica. Alguém diz, tá bom, mas então não fica sobrando carne ou não fica faltando gente? Nos orçamentos de quem deu ordem a todo o universo, saberá dar ordem a isso. Para os senhores terem ideia da atenção com que isto foi estudado, o Sr. João Clá me deu pouco antes de vir cá um trecho de Santo Agostinho, um belo e longo trecho de Santo Agostinho sobre a ressurreição dos mortos. E Santo Agostinho voa como uma águia. É fenomenal, bem. Mas, como São Tomás também, que não foi comparado só a uma águia, mas a um anjo, Santo Agostinho desce a pormenores incríveis. E ele pergunta o seguinte: quando o corpo ressuscitar, não há pessoas que têm defeitos no corpo? Tal parte do corpo muito saliente, por exemplo? Vamos dizer, por exemplo, vamos dizer, o peito muito saliente, qualquer coisa, braços grossos demais, ou ossos volumosos demais. A gente vê isso às vezes em criança, cotovelos assim, uns ossinhos, bem. Depois de futuro o crescimento refaz um pouco, às vezes não refaz. Ele diz, da matéria criada por Deus não se perde nada. Na hora de Deus ressuscitar, ele redistribui naquele corpo a matéria de maneira tal que tudo ressuscita, mas tudo fica harmonioso. Vocês veem com que pormenor o assunto foi estudado. Vocês podem imaginar a surpresa do mundo antigo quando começaram a dizer isso. E ninguém sabia. E os senhores estão vendo logo que a humanidade, diante disto, do evangelho, que evangelho quer dizer a boa notícia. Quer dizer, diante da boa notícia de que o Verbo de Deus tinha feito carne, que tinha nos remido, que tinha depois ressuscitado e que tinha aberto o caminho das ressurreições para todos nós, trataremos disso ainda há algum tempo, trataremos disso logo mais. Bem, diante dessa boa notícia, os espíritos se dividiam em dois. Compreende-se. Uns espíritos que diziam, eu não quero viver além dessa vida. O que tem nesta terra me basta desde que eu consiga. E se eu pudesse ficar 1 trilhão de quinquilhões de anos nesta terra, eu queria, porque para mim chega. Eu não simpatizo com a doutrina desta ressurreição. Mas haveria outros espíritos, mais elevados, mais altos, mais dotados de asas. Aceitai a velha palavra portuguesa que amplia nosso vocabulário, mais alígeros. Os espíritos, as almas mais alígeras, que pelo contrário diriam, mas como, então, depois desta penca de tormentos desta vida, eu julgava que eu ia fundar no negrume da sepultura, ia depois me desfazer do nada. Eu olhava meus membros desgastados, olhava minha vida que passou e dizia,
O que e por quê? E agora vem um homem chamado Pedro e me diz que ele tem a chave do reino dos céus. E me ensina que haverá esta ressurreição gloriosa e que um dia eu, cheio de luz, me levantarei da sepultura para uma felicidade da qual as coisas terrenas nem sequer dão uma ideia. Quantas vezes, olhando para meu vizinho e vendo contente, eu pensei, eu tenho até mais razões de estar contente do que ele. Vamos dizer que eu tenha pensado, o homem antigo, não eu Plínio. O homem antigo, vocês verão logo pelo que eu vou dizer. Eu sou mais rico do que ele, eu não sou mais rico do que ninguém. Bem, eu sou mais rico do que ele, sou mais saudável do que ele, sou mais isso do que ele. Ele está tão contente com esta vida. Se ele tivesse o que eu tenho, ele não queria morrer. Tá bem, eu tenho o que faria a felicidade dele e não faz a minha. Eu queria outra coisa. Eu queria uma felicidade de outro gênero. Eu queria que os homens fossem outros. Eu queria que eles cogitassem de outras coisas, fizessem outras coisas. Quando eu sou levado a pensar a respeito deles e de mim mesmo, eu tenho desejo para nós de uma perfeição inesgotável. E eu sou levado a pensar em alguém que seja muito mais do que homem, mais do que todos nós, e que nós tenhamos alegria em contemplar. E diria, aí, à luz dele, eu encontraria felicidade. É claro que havia duas famílias de alma. E o que aconteceu? No Império Romano e em outras nações, de maneira, em geral, menos marcante, mas no Império Romano o que aconteceu? Uma família de almas mais numerosa, mais poderosa, a que queria a vida nessa terra, começou a desafiar e a perseguir e que queria a vida no outro mundo também. E ele criou os mártires. Por quê? Porque essa outra família afundou por debaixo da terra. E em igrejas subterrâneas, escuras como sepulturas, se preparava para a ressurreição. Vocês podem imaginar a cara de um romano pagão, ateu, ou, que é mais frequente, eles tiveram ateus também, homem que acredita naqueles deuses, aqueles ídolos que não são nada e que não significam nada, vendo um nobre romano, uma nobre matrona romana, que é arrastada para dentro do circo. Até 10 dias atrás, eram pessoas que a gente encontrava na rua carregados de joias, em liteiras preciosas. Os escravos, os homens do povo, faziam uma reverência quando a liteira passava, carregada em triunfo por seus servidores. Agora está ali, semidesnudo, invetivado e vaiado pela população inteira, que está de pé injuriando, soltam feras, acendem fogos e começa o tormento. E o homem é o imperador. Diz, ali está a matrona tal, ali está o senador tal. Eles estão agora pondo ferro em brasa nos olhos deles. Eu ouço o gemido, mas esse homem aceita, essa mulher aceita. E eles estão alegres, estão caminhando para aquilo que é o fim que me mete terror. Acaba o espetáculo, vai todo mundo para casa, é tarde da noite, o imperador, a imperatriz, tal ou tal cônsul romano, tal ou tal senador, tal ou tal general, está sozinho. Chão de mármore polido, lindos mármores da Península Itálica, o homem tem diante de si uma ampulheta pela qual a areia passa. Os relógios ainda não existem. O festim acabou, a bebedeira está passando, a madrugada ainda não raiou, ele já não tem vontade de se divertir.
e ainda não tem vontade de trabalhar. Ele senta e vê a areia que corre pela bolha. E se pergunta: quantas vezes é preciso virar isto de um lado e do outro até que eu morra? Morra como é? Hoje morreu fulano, o senador tal, que eu considerava, e morreu assim. Mas ele morreu na esperança de ter uma outra vida. Que é essa outra vida? Por que tantos morrem nessa esperança? Gemido. Não sei. Tenho medo de saber. Tenho raiva de quem sabe. É o dia seguinte que começa. Vocês compreendem o drama? O drama que a pregação da ressurreição provocou no mundo antigo. E a reviravolta. E como nós somos obtusos e cegos de tomarmos nós a ressurreição com a banalidade com que nós tomamos. O que deixava pasmo no antigo, perplexo um imperador, dava dor de cabeça a um filósofo e fazia estremecer de alegria um ancião, uma criança inocente. Isso nós tomamos com essa banalidade. Ressuscitará. Pensem no turbilhão vital. Pensem em nós. Nós somos um momento de nosso turbilhão vital. Se a doutrina dos 7 em 7 anos é verdadeira, daqui a 7 anos, se nós estivermos vivos, o que é menos e menos provável com uns, mais provável com outros, se daqui a 7 anos nós estivermos vivos, de todos nós que estamos aqui na sala, restam os ossos. Se estivermos vivos, todo o resto foi embora. Ó ressurreição! Quanta coisa dizes a alma! E como nós somos loucos de não tomar isso em consideração. Parece-me que antes de falar do céu, era preciso focalizar o que é a ressurreição preparatória do céu e o que é que a igreja entende e ensina como ressurreição. Há até um problema que eu não tive tempo de tirar a limpo, mas lendo uma frase de São Paulo, citada por São Tomás, lendo hoje, para a nossa reunião, essa frase de São Paulo citada por São Tomás, e o comentário de São Tomás, essa frase, me veio esse problema ao espírito. São Tomás quer provar que haverá ressurreição. Então ele prova com razões tiradas da razão natural e com razões da escritura, da fé, da revelação. Pois revelar. E um dos elementos da revelação é este aqui, esta frase de São Paulo. Quando tu semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas semeias o mero grão. São Paulo diz o seguinte, São Tomás interpreta esta frase assim: o grão é uma coisa fantástica. O grão é o cadáver. E a planta que vai nascer é o homem ressurrecto que sai do cadáver. E então, quando se fecha a tampa contendo um cadáver, concluiu o pensamento de fé aqui está uma semente para a ressurreição. É verdade que a morte é um castigo, mas ali está uma semente para a ressurreição. E o problema bonito que fica, algum dos senhores pode ir no dicionário e tirar a limpo, mas há tempo que eu tenho uma desconfiança disso. Nós, em português, nunca tive tempo de ir no dicionário para verificar. Nós, em português, dizemos cemitério. Mas me chamou a atenção que, ou eu me engano muito, em castelhano se diz cementério. Não é isso? E me veio a contradição entre semente e cemitério. Parecia o contrário, né? Pois a semente é o contrário da morte, é o que vai viver, né? Depois eu comecei a pegar, será que a etimologia da palavra nas duas línguas não vem da palavra semente? E será que um cemitério, originariamente,
não era a coleção, o conjunto das sementes que estão lá para ressuscitar mais Erigi? Eu amanhã não vou ter tempo de verificar isso e no total vou me esquecer do pequeno problema etimológico. Se alguém tiver tempo e quiser, vá a um dicionário etimológico. É uma familiaridade que convém ter. Vá ao dicionário etimológico e faça a consulta. Fica uma bonita hipótese. De qualquer forma, há uma frase do Nosso Senhor, que enquanto o grão não se decompuser, ele não frutifica. E essa frase se ajusta à interpretação que São Tomás dá a São Paulo. Quer dizer, enquanto o homem não morre, termina esta batalha e morre, ele não frutificará, dele não sairá o fruto da sua própria ressurreição. E os senhores aí percebem a beleza que é a continuidade da vida humana, dando um passo sobre a morte, já com os olhos postos na ressurreição. É ou não é verdade que os senhores acham que se isto fosse dito em sermão, numa igreja daria outro alento em numerosas almas? É evidente, pois bem, que nos dê alento pelo menos a nós. E como a gente compreende que isso tenha sido uma boa nova, como de algum modo para todos nós que já sabíamos de tudo isso quando viemos cá, é como uma música nova da boa nova que a gente ouve e que nos dá ânimo, nos explica a vida e nos leva a tocar as coisas para frente. Bem, o São Tomás desenvolve a ideia da felicidade eterna. E ele explica que o homem, ele diz isto uma frase só, o pensamento dele, mas o pensamento precisa ser desenvolvido para ser apanhado em sua totalidade. São Tomás diz o seguinte: o homem visa ter uma felicidade completa. E onde o homem encontra a felicidade, ali está a sua meta final, ali está o seu rumo. Ora, diz ele, o homem não pode encontrar uma felicidade completa a não ser numa vida eterna, logo tem que haver uma ressurreição e uma vida eterna, sob pena de que tudo isto aqui seja uma coisa errada e fracassada, o universo inteiro não tenha sentido. O que é propriamente essa felicidade eterna? O que é a felicidade do homem? Nesse ponto, eu queria agora alargar um pouco com os senhores. Eu falei de propósito das duas famílias de alma dos romanos. Uns que queriam esta vida e a felicidade desta vida, e outros queriam a felicidade da outra vida. Então estavam abertos para o Evangelho. Bem, até que ponto isso se realiza em nossa vida? Católicos, há centenas de milhões, há muitas centenas de milhões de católicos espraiados pelo globo. Mas qual é o católico que tem sobre este problema a mentalidade verdadeiramente católica? São duas coisas distintas o seguinte. Primeiro, eu saber que nosso Jesus Cristo, homem-Deus, ensinou a ressurreição, que a igreja perpetua esse ensinamento, e eu sei que a igreja é verdadeira, que nosso Jesus Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e por isso eu acredito. A gente que acredita nisso, com tanta indiferença e tanta tibieza, que vai quase à maneira de resignação. É gente quase resignada para isso. Esta gente se faz uma ideia de felicidade errada. E por causa dessa ideia é que eles caem nessa postura de alma tão nociva para a salvação deles. Eles querem a felicidade terrena. A terra dá felicidade? O que é a felicidade do homem? Aí para responder adequadamente a pergunta, eu tomo a sensibilidade cutânea de um homem. Imagine a sensibilidade cutânea de um homem tal que ele está, por exemplo, cochilando, está descansando. Vem uma pessoa da família dele, por agrado, por um gracejo, por brincadeira, na hora de acordar, passa uma pluma muito leve, muito delicada sobre a fronte dele.
ele imediatamente acorda e vê o que é. Sorri e se levanta. Bom, esse homem tem a sensibilidade cutânea muito fina, o que dá uma impressão agradável, porque a gente tem a impressão que todo ele que isso tem uma certa proporção, e que todo ele é ágil, é destro, e ele todo é rico em relacionamento com o exterior. É uma pessoa, portanto, bem constituída. Agora imagine um outro, que vamos dizer que mora na mesma casa e pode até ser irmãos, que se levanta, estão no hotel, almoçam, ambos vão para a cesta. Ambos trabalharam iguais, condições iguais. Um outro é constituído de modo tal que quando ele vai dormir, dorme de um sono que parece um dilúvio. As plumas podem passear sobre a fronte dele, indiferentemente ele não percebe nada. Enquanto não o sacudir, ele não acorda. Qual é que dá a impressão de estar mais próximo de como deve ser um homem? Evidentemente o primeiro. Bom, assim também o senso da felicidade. Há alguns que têm um senso da felicidade, no fundo um senso do ser, grossão. E contanto que possam se contentar com algumas coisas, não pedem mais nada. E julgam que são felizes. De vez em quando, porque é próprio desse tipo de temperamento, tem explosões. Então ficam indignados, zangados, aflitos, etc, etc. Depois aquilo se aplaca. A mulher já diz para ele, olha, está na hora de você dormir, vai dormir. Entra, levanta-se mais normal e toca a vida para frente. É um tipo. É o tipo de pouca sensibilidade para sua própria felicidade. Ele não sente a própria alma. E não compreende, não é acessível aos pedidos de sua alma. Uma pedrinha que lhe tenha entrado no sapato o incomoda incomparavelmente mais do que algo de que sua alma tenha falta. É Esaú. Esaú é esse. Bom, Jacó não. Jacó se põe numa primeira pergunta, porque Jacó é um homem que acorda com a pluma. Jacó se põe uma pergunta. E a pergunta é essa: ainda que eu conseguisse na terra tudo quanto eu quero, eu seria feliz? O que é feliz? É feliz, essa é a mentalidade de Jacó, aquele que nada tenha que o faça sofrer. Mas ainda, aquele que está cheio de gáudio em todo o seu ser. Ou seja, todo o seu ser tem tudo que poderia querer. Percebe que aquilo limita algo que está na essência da alma dele, ele querer sem limites. É felicidade. Então, vamos dizer que se dê a um homem inteiramente feliz, se dê a esse homem a perspectiva de passar, vamos dizer, 10 milhões de anos vivo. E 10 milhões de anos garantido de felicidade terrena. O homem fica muito contente com a ideia da morte, que se afastou. Mas um pouco mais que ele viva, alguém passando perto dele diz, olha, você, vamos dizer, na hora de dar 10 milhões de anos, dizem para o homem o seguinte, eu só ponho uma condição, de cada dia, quando você amanhecer, e no momento de você dormir também cada dia, uma pessoa dirá a você 10 milhões menos um dia, 10 milhões menos 2 dias, etc, etc. Bastará que alguém que ele esteja sujeito a essa obrigação, que ele faça essa pergunta, mas como é isso? Só me dão 10 milhões de anos? Eu não sei se fui claro no que eu disse. Bem, se for um Esaú, um Jacó, quero dizer, com senso das coisas como deve ser, ele dirá, não estou satisfeito. Feliz eu não sou. Eu posso estar anestesiado com a perspectiva de 10 milhões.
Mas todo dia, ao levantar e ao dormir, esse mesmo aviso, eu não aguento. Eu dou de presente 1 milhão de anos para não ouvir isso todo dia. Quer dizer, os senhores devem notar como as pessoas de hoje têm a civilização moderna formou nas pessoas uma alma vil, ou almas vis, e como elas são duras de casco, para não perceberem a realidade da situação. Agravada pelo seguinte: nós, nulo modo, temos esses 10 milhões. Nós sabemos que uns pelos outros podemos morrer de um momento para outro. E que, portanto, pode ser que um de nós não termine essa conferência. Nesta incerteza, a gente, por exemplo, que os senhores devem ter visto isto, eu já vi várias vezes, não pronuncia a palavra câncer. Está ao moleste e bate com a mão na madeira para afugentar os infortúnios. É uma prática quase fetichista. Bom, a pessoa não tem nenhuma certeza que no momento que ela está batendo na madeira não está começando a nascer um câncer dentro dela. Que certeza tem? Não tem nenhuma. Então, qual é a sensação de estabilidade e de felicidade que a pessoa tem nessa terra? Se fosse só isto. A tragédia que é a gente ser incompreendido. A vida se divide quase que em 3 partes. Na primeira, a gente não percebe que é incompreendido. Na segunda, a gente percebe que é incompreendido. Na terceira, a gente percebe que é incompreensível e que todo mundo é incompreensível em alguma medida para todo mundo. E a gente então compreende que é só no céu, numa outra vida, que alcança a felicidade completa. São as coisas. São as coisas. Bem, o que nós quereríamos de elevação de alma, de santidade, etc., etc., é algo de imenso. Nós não somos senão nós, e não temos em torno de nós, a não ser algo que de vez em quando é mais do que nós. Muitas vezes é igual para nós, e tantas vezes é inferior a nós. Isto é felicidade? Vale a pena isso? Para que viver se não existe este objetivo, essa meta de alcançar a felicidade sem limite, a felicidade infinita, eterna, sem sombra, onde a gente compreende eternamente, na medida de si mesmo, o eterno, insondável e perfeitíssimo que é Deus. E a gente vê Deus em Deus, vê Deus na humanidade, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto também na sua humanidade, vê Deus em Nossa Senhora, vê Deus nos anjos, vê Deus no céu. O que não for isto é uma burla em matéria de felicidade. O católico que recebe com vida essa boa nova, esse católico tem ânimo. Ele não precisa explodir, ele não precisa ter baixa, ele não precisa ter alta, ele tem eterna. Com auxílio de Nossa Senhora chegará o dia. Isto passou, aquilo outro passou, aquilo outro passou. O calor desta noite passou. Daqui a pouco estamos ao ar livre e vamos achar que lá fora é fresco. É claro. Bem, ficou o quê? Ficou na presença de Deus o nós termos junto falado a respeito dele. Isto fica eternamente e nós vamos encontrar de futuro. Então, diz São Tomás, muito adequadamente, que quem não tem o desejo de uma outra vida, dificilmente crê nela. Quem se contenta só com essa vida, dificilmente quer crer na outra vida. Mas tem um apego fabuloso a esta vida aqui. Os senhores estão vendo o descompasso e entendem bem por detrás do problema do ateísmo que há. Eu não estou querendo dizer o seguinte: São Tomás não diz e seria um erro. Quem tem vontade que existe o céu, imagina o céu. Quem tem vontade que não exista o céu,
não imagina o céu. Não é isso que eu digo. Prova-se o céu por esta e outras razões. Mas não dá importância a esses argumentos quem não quer que o céu exista. Para atender à importância desses argumentos, é preciso que a gente tenha vontade de que o céu exista. Há uma família de almas, dos retos, dos que têm o senso do ser, dos que desejam as coisas como devem ser. Esta família aspira a isto. Agora entramos na ressurreição. São Tomás faz a pergunta: por que tem que haver ressurreição? Não poderia ser só a alma? São Tomás diz: para a alma do homem é natural estar ligada ao corpo. E, portanto, ela estaria num estado forçado e contrário à sua própria natureza, vivendo desligada do corpo. Então, durante algum tempo, a providência pode suprir a falta que faz a alma ao corpo, pode suprir e a alma ter felicidade no céu à espera do próprio corpo. Mas, sem o próprio corpo, a alma não está no estado natural, que é a plenitude normal dela. Se há uma alma eterna, tem que haver um corpo que ressurja. O argumento é tranchant. Não deixa margem à dúvida. A alma é claro, porque se eu penso, eu tenho alma. Ora eu estou pensando, logo eu tenho alma. Que o meu corpo vai morrer é claro, logo tem que ressuscitar. E então vem a ressurreição. Bem, essa ressurreição, lembra bem São Tomás, é para os bons e os maus. Todos vão ressuscitar. São Tomás é admirável. Os senhores imaginem um palácio morisco. O Alhambra, por exemplo, tem muito bonitas proporções. Mas depois tem aqueles 1000 arabescos que tem um pulcrum próprio. São Tomás é parecido com isso. Ele tem uma arquitetura geral extraordinária, mas depois ele cuida das questõezinhas, não à maneira de arabescos caprichosos, mas de florezinhas magníficas, nas quais ele burila, nas quais ele faz entrar a luz solar da inteligência dele. Então, ele levanta a seguinte questão. Ele pergunta se a ressurreição dos homens tem como causa a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que tem. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, até nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum homem ressuscitou. Nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitando, abriu para os homens, pela expiação dele, as portas do céu. Antes disso, os homens não foram ao céu. E abrindo as portas do céu, abriu o caminho para a ressurreição. E o dia de Páscoa é a festa por excelência da ressurreição dele. Mas traz no seu cortejo a perspectiva da ressurreição de todos os homens no dia do juízo. E então a gente compreende que a alegria pascal é uma alegria na qual nós realmente temos um pouco do prenúncio de nossa própria ressurreição. É uma alegria própria. A gente compreende isto. É estada no modo católico de viver o dia, a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que já contei aos senhores que uma vez eu quis ver a cidade de São Paulo, que me parecia grande naquele tempo. Eu tinha uns 20, 21 anos assim. Eu queria ver como era uma cidade no seu conjunto festejando a ressurreição. E a igreja, naquele tempo, para conciliar, festejava a ressurreição ao sábado de Aleluia ao meio-dia. Então, eu subi com o Dr. Paulo a Torre do Coração de Jesus, bem detestando, porque eu nunca fui de muitos exercícios físicos. Eu subi a Torre do Coração de Jesus de maneira a estarmos lá algum tempo antes do meio-dia. Quando chegou ao meio-dia em ponto, ouvimos os barulhos dos sinos que começam a tocar. É um bonito carrilhão que tem o Coração de Jesus. Depois do silêncio
sacral e sepulcral da Semana Santa começa a tocar, e não havia quase arranha-céus em São Paulo naquele tempo, os sons se propagavam. Então de toda a cidade vinham a distâncias várias sinos de todos os sons de sinos das mais várias igrejas, bimbalhando festivamente, junto com o sino fortíssimo do coração de Jesus colado aos nossos ouvidos. E a gente havia alguma coisa do barulho da cidade alegre, foguetes que se soltavam, pela rua via-se molecada que levava Judas, bonecos, jogavam Judas no chão e malhavam Judas, e a alegria da Páscoa que começava a se espalhar sobre toda a cidade. Essa alegria era, antes de tudo e fundamentalmente, a ressurreição de Nosso Senhor. Mas hoje eu me dou conta que trazia qualquer coisa da certeza de que nós todos ressuscitaremos também. Era uma grande vitória. É de Nosso Senhor essa palavra, ó mors, ero tua mors. Ó morte, eu serei tua morte. Nós compreendemos como as coisas se apresentavam, portanto. Bom, pergunta São Tomás, como é que vai se dar a ressurreição? Quem é o agente da ressurreição? Quem ressurge? Ele diz o que vocês sabem, é Deus, porque só quem crê é que tem o poder de ressuscitar. Mas aí vem o arabesco, a questãozinha. A Escritura fala numa tuba que soará e que desperta os mortos. Qual é essa tuba? É uma linda pergunta sobre um pormenor. E ele dá a resposta segundo duas correntes. Para os senhores terem ideia do alcance da resposta, é preciso os senhores se imaginarem a situação. O incêndio final acabou de consumar tudo no mundo. O mundo está purificado. Vazio completamente. Só tem ali, todos os animais pereceram, todas as plantas pereceram, só estão ali vivos os últimos homens que vão ser chamados para receberem o prêmio da glória porque são fiéis. Sobre essa vastidão, duas hipóteses para explicar a tuba. Primeira hipótese, a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo só, como uma voz que cobre o mundo inteiro. E todos se levantam. Diz ele, isso não explica tudo. A ser verdadeira essa hipótese, os anjos devem, entre o fim do incêndio e a hora da ressurreição, ter percorrido a terra e reunido os elementos de corpo de cada um. Então nós temos que imaginar os últimos homens vivos que sentem ou pressentem os anjos esvoaçando pela terra e que veem sair de dentro das mais variadas corpos da terra, de dentro de árvores, as árvores estão queimadas, mas de cá, de lá e de acolá, saírem poeiras e células que enchem o universo e vão fazendo seus caminhos. E vão formando os montes de poeira que a voz de Nosso Senhor Jesus Cristo recomporá num instante e porá de pé. É uma beleza a gente imaginar uma solidão, imaginar a reverência, o respeito, o entusiasmo dos homens vivos, então. A alegria dos anjos, vendo que a morte, fruto do pecado, o qual é fruto de Satanás, que os anjos recolhem por todo lado os restos dos mortos para recompor. Aquele temor reverencial, depois de Deus ter desdobrado sua cólera, começa, de repente, a natureza a se reordenar segundo um critério não imaginado. Eu acho isso de toda beleza possível. Bem, em certo momento, na solidão, é a voz que se faz ouvir. Esplêndida. É voz da humanidade dele, mas a ideia mais fiel que se possa ter da voz de Deus, Deus espiritual, Deus puríssimo Espírito,
no momento que diz Fiat e todas as coisas foram feitas. Com essa majestade, mas com uma doçura, para dizer alguma coisa, próprio Filho de Maria. E ao mesmo tempo em que ele diz, ressuscitai com a força do Fiat, ele chama a vida aqueles a quem ele ama, como quem acorda um filho. Mas, de outro lado, nós podemos imaginar a severidade implacável dele no mesmo timbre de voz, como juiz, dizendo aos precitos, ressuscitai. Vosso corpo vai sulir as vossas almas malditas. Que momento, que instante, que maravilha. O que é tudo que nós sofremos na vida para nós acordarmos do sono profundo da morte e nós ouvirmos essa voz que nos chama? Os senhores entendem. Bem, mas há uma outra hipótese, que essa tuba é um mero símbolo. Em qualquer caso, o senhor não vai usar a tuba, é que a voz humana pode ser comparada a uma tuba, mas é que ele que aparece como um corisco e um relâmpago, em que se manifesta e todos ressuscitam. E ele deixa a livre escolha a cada um. Eu não saberia escolher. Cada uma das coisas me parece de uma beleza tão extraordinária. O relâmpago que aparece sobre todos esses monturos que se levanta, ou a voz que percorre. A gente nem sabe o que dizer. Fica a pergunta aprazível posta. Alguém dirá, não, mas se não chega à conclusão, do que adianta? Adianta para ora pensar numa coisa, ora noutra. E nos dar o desejo das coisas celestes, que a gente pede na ladainha das rogações. Ad celestia desideria, eriga nós, te rogamos audinos. Levantai-nos aos desejos celestes, nós vos pedimos, ouvi-nos nesse sentido. Então aqui está uma sugestão. Bom, é interessante notar o seguinte, que, segundo São Tomás, aí dá-se algo que é parecido com a luta entre os anjos bons e os anjos maus no céu. Quer dizer, não haverá uma agressão dos bons contra os maus, e muito menos uma agressão dos maus acovardados contra os bons. Não haverá isso. Mas haverá uma coisa diferente. A discrepância entre os maus e os bons vai ser tão grande, e a dissonância de uns com os outros tão grande, misturados uns com os outros ali, e os bons de tal maneira dardejarão repulsa aos maus, desdém aos maus e horror aos maus, e eles de tal maneira se sentirão acovardados, humilhados, inúteis, que haverá uma como que batalha imensa. Que Nosso Senhor dirime pela vitória dos bons, quando ele diz, ide malditos, vinde meus filhos. Aliás, a ordem é outra, vinde meus filhos e ide malditos. Eu não me lembro bem qual é a ordem, bem. Mas o fato concreto é que esta batalha final, mas já com as cartas marcadas, é interessantíssima. Agora, então, alguns dados sobre isso, que são 2 ou 3 tirados do trecho de Santo Agostinho, que o Sr. João Carlos me arranjou, e eu escrevi à última hora antes de vir. Em primeiro lugar, o seguinte, Santo Agostinho levanta a pergunta, se os corpos no céu são inteiramente perfeitos, eles vão perder as cicatrizes que eles tiveram na terra? Por exemplo, alguém operou-se, ficou com uma cicatriz. Um outro ainda levou uma pancada, ficou com uma cicatriz. Essa cicatriz desaparece? Conforme. Se for um mero acidente, desaparece. O corpo é restaurado na sua integridade. Não, porém, se for as cicatrizes do martírio ou da luta sofrida pela igreja. Porque essas cicatrizes se reconstituirão em beleza e serão um ornato magnífico dos corpos que terão ressuscitado. Bem, para não falar
das cicatrizes, enfim, das 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para não falar dele todo, que alto a baixo foi ferimento e que depois de alto a baixo passou a ser luz de glória, para não falar dele, os pontos onde nós mais sofremos da pancada dos adversários no nosso corpo reluzirão no nosso corpo de modo mais esplêndido. Serão adornos, e cada vez que algum de nós, algum inimigo, e nós cravar um tiro ou uma baioneta por ódio da fé, ele que saiba, ele está abrindo o adorno de uma cicatriz. Não tem remédio. Bom, de outro lado, é verdade que ele se ocupa disso. As pessoas, eu já falei algo disso, as pessoas que tiveram uma estatura pequena demais ou grande demais, de acordo com a normalidade da natureza humana, Deus modelará na hora da ressurreição com a matéria acumulada pelos anjos, de maneira que ele ficar proporcionado e bonito. E o homem emitirá uma luz que vai ser a luz de todas as virtudes que ele praticou, reluzindo no corpo. De maneira que, embora os corpos sejam belos, muito mais notável vai ser neles a beleza da alma. É a grande beleza que eles deixarão transparecer. Santo Agostinho chega a um ponto que parece inimaginável de precisão. Eu falava há pouco dos arabescos, de precisão e de pormenor. E os órgãos internos do corpo? Os órgãos internos do corpo causam horror. Ao menos a quem não é médico. Causam horror. Como vão ser esses órgãos? E ele diz magnificamente que vão ser belos e a seu modo vão dar glória a Deus, embora não sejam úteis necessários para a manutenção do corpo, porque o corpo não vai precisar desses órgãos, ele vive da vida eterna. Isto é certo. Como será, eu não sei. E diz humildemente, e digamos nós com ele, com quanto mais razão do que ele, diz ele, falta-me talento para conceber isto. É forciore. E com isso, os senhores têm uma primeira reflexão sobre o céu, que mais versou sobre a ressurreição do que sobre o céu. Mas os senhores creem que veem bem que não é dável o assunto céu se não compreendermos o corpo ressurrecto. E que, portanto, normalmente era razoável que começasse por aí a exposição. Meus caros, a nossa reunião terminou.